ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública, e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 18ª edição, destacaremos o período de chuvas que se inicia mais precisamente neste mês de novembro, embora tenhamos tido precipitações pluviométricas também bastante acentuadas no final do mês de outubro. É um momento de preparação, é um momento de prevenção, é um momento de planejamento estratégico, sobretudo você que reside em áreas de risco. Não obstante o controle de inundações que as obras de canalização do Rio Bengalas permitiram, sobretudo no 6º distrito, mas também temos que observar atentamente aquelas áreas consideradas tecnicamente de riscos, porque oferecem condições de premência no que se refere a situações inesperadas. Aquelas que certamente podem causar perdas materiais e também, fatalmente, perdas humanas. O momento é de precaução, o momento é de conhecimento de informações de utilidade pública para que você possa estabelecer o seu plano individual de sobrevivência. Basta observarmos o que aconteceu recentemente numa região de Niterói, em que um escorregamento de talude vitimou 15 pessoas e desabrigou 25 outras. E o que me chama a atenção é que as autoridades admitem que a tragédia era anunciada. E se anunciada, por que não foi evitada? Ou seja, me parece que ainda essas autoridades que são responsáveis por essa situação não entenderam e não perceberam que este planejamento, esta preparação para o período de chuvas que se estende até março, até como nos sugere a música, precisam ser tratadas com a devida antecedência e já no período de estiagem. Neste momento agora, cabe apenas tomar algumas medidas, eu diria, de caráter mais objetivo, mais sucinto, porque aquelas medidas que carecem realmente de tempo e investimento dificilmente poderão ser adotadas. E aí nós,
que conhecemos com sofrimento na pele e na alma as consequências dessas situações, já sabemos exatamente o que nos aguarda. Resta individualmente nos prepararmos e nos apegarmos às nossas crenças e fé religiosas, independentemente das que sejam. O período é de cautela, o período é de observação, o período é de preparação e, sobretudo, de preservação à sua integridade da sua família no que se refere a vidas humanas. Obviamente que as perdas materiais, caso aconteçam, são também extremamente desagradáveis, porque representam perda de patrimônio material. Mas temos que evitar, de toda forma, que essas situações aconteçam, até porque residimos numa área que a situação de risco é praticamente uma característica de todo o município. Basta observarmos o histórico das tragédias que, às vezes, em maior ou menor proporção, acontecem em nosso município ao longo dos anos. Os deslizamentos continuarão acontecendo, os escorregamentos de talude, que é a definição técnica também, mas não precisam ceifar vidas. E, nesse sentido, estaremos conversando nesta edição com um especialista nessa situação, ex-coordenador municipal da Defesa Civil, engenheiro civil, grande colega e que certamente vai contribuir com o conteúdo do tema proposto. E como você está se acostumando, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa audiência aqui no Sofrido Abandonado e a caminho da emancipação, que é o Distrito Conselheiro Paulino, agradecendo as pessoas que nos acompanham. Na última quarta-feira, eu, ao sair do programa, me dirigi aqui a uma casa comercial importante aqui no bairro. Eu não vou dar o jabá pro cara, não. Ainda não, né? Não. Encontrei uma senhora que veio elogiar o nosso debate, Dona Neia, um abraço para ela, muito obrigado pela audiência. E estamos aí, Zuri. Eu, sinceramente, cheguei aqui até um pouco sem assunto, mas só uma passagem rápida aqui pela internet, rapaz. Você já fez uma pauta aí de vários itens. Tem uma aqui que é sensacional, né? Essa aqui, o Banco do Brasil foi aparelhado pelo PT. Você sabia disso? Incrível, né? Mais uma instituição pública saqueada pelo dito partido. A serviço de coisas não republicanas. É impressionante esse negócio, é uma coisa que nos chama a atenção. A cada mexida, a cada movimentação que se dá dentro dessa estrutura, você vai ver que esses camaradas fizeram em 13 anos o que muitos levaram, nunca que os outros não fizeram, não, fizeram também, mas levaram muito tempo. Eles foram muito ágeis nessas coisas. É um negócio impressionante. Eu vou ler a matéria aqui para você, que está no site Antagonista, Bruno que me mandou. Bruno está atento. Forte abraço ao companheiro Bruno Carvalho, Bruno Tuller de Carvalho. Um dos alvos do pente fino da equipe do presidente eleito será o Banco do Brasil, onde há apadrinhado de políticos que ocupam cargos com salários de até R$ 61.500, registra o jornal Estadão. Nos governos do PT, o Banco do Brasil passou por uma ampliação de sua estrutura de comando. Além de 9 vice-presidentes com salário de R$ 61.500 cada,
e 27 diretores ganhando R$ 47.700. A instituição criou 11 cargos de gerente geral com R$ 47.700 de salário mensal. A ampliação de diretorias para abrigar funcionários sintonizados com os partidos de sustentação do governo, que exigiria uma complexa estrutura e mudança estatutária da instituição. As remunerações estão acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 33.700, até o Temer sancionar a nova mudança, porque aí passa para 39, né? Exatamente. Os cargos de gerente geral e diretor podem indicar, em média, 4 gerentes executivos, função com salário de R$ 36.300. O gerente executivo indica, em média, 4 gerentes de soluções. Olha que o negócio é feito cascata. Sem dúvida, sem dúvida. Com remuneração de R$ 24.000 cada um. Todos os cargos descritos recebem ainda, a cada 6 meses, entre 2 e 3 salários por participação nos lucros e resultados. O chamado PLR. Você já viu o Banco dá prejuízo? Não. É uma atividade que realmente tem enriquecido sobremaneira os seus respectivos banqueiros. Então, esses apaniguados, esse termo é bonito, né? Muito bom. Esses apaniguados que eu citei aqui, a cada 6 meses, além do que já recebem mensalmente, recebem entre 2 e 3 salários deles. Ou seja, o cara que ganha 61 mil, ele, a cada 6 meses, ele recebe uma gratificação de uma bonificação. R$22.000. Assim, a folha mensal de pagamento de salário dos 1.048 ocupantes de cargos executivos do Banco do Brasil tem um gasto total de R$28.900.000. Inacreditável. Tá bom para você, para começar o programa, não? Realmente é algo assustador. Viva o Banco do Brasil, né? Viva o Banco do Brasil, o Banco da Viúva. E por falar em banco, aí agora eu vou fazer aqui uma reclamação em nome dos usuários da Caixa Econômica Federal. Faça, professor. A maioria dos bancos, inclusive o Banco do Brasil está nessa. Você chega e retira a senha para onde você quer. Exatamente. A Caixa Econômica não. Você tem que aguardar o funcionário vir tirar a senha para você. Só que não tem funcionário suficiente para todos os setores. O mesmo funcionário que tira a senha aqui na agência de conselheiro é o que atende os usuários dos caixas automáticos. Então, ora ele está lá nos caixas automáticos, ora ele está no painel de senha. Exato. O que acaba ocasionando filas num setor ou no outro. Então, outro dia eu estava lá, fui à agência da Caixa e nós ficamos na fila há muito tempo. As pessoas reclamaram e pediram para que nós fizéssemos aqui esse registro. Não vai adiantar nada. A gente sabe que não vai adiantar, porque banco estatal, você sabe como funciona. Não vai adiantar, mas está aqui o registro, a população não está satisfeita. Nada com os funcionários são até atenciosos, mas é com a estrutura do banco. Se o cliente não pode tirar a senha, que o banco disponibilize durante todo o funcionamento da agência um funcionário para tal. Essa é a nossa opinião, que é pública. Sem dúvida, professor. Tá bom? Está feito eu o estava registro. sem assunto. Mas isso a rotina... Eu não falo com vocês que eles aprontam. É verdade, professor, é verdade. Agora também, professor, quero, infelizmente, registrar a seguinte notícia, que foi devidamente publicada pelo jornal A Voz da Serra, o Diário de Nova Friburgo, na sua edição desta terça-feira, dia 13/11, cuja manchete, professor, é a seguinte: Avenida Roberto Silveira já teve mais de 80 acidentes de trânsito este ano. No corpo da matéria, as informações dão conta que, segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro até o último mês de outubro, foram registrados 82 acidentes de trânsito,
com atendimento pela Corporação Militar na Avenida Governador Roberto Silveira, no trecho urbano da RJ 116. Inclusive, nós fomos testemunha com vítima fatal. Exatamente. Compreendido entre o Trevo de Duas Pedras e o distrito de Conselheiro Paulino. A informação é referente ao levantamento realizado pelo 6º Grupamento de Bombeiro Militar no município e mostra que, assim como apontado na publicação Vidas em Trânsito, divulgada este ano pela corporação, os números de atendimento nesta área continuam alto. A matéria ainda acrescenta o seguinte: com 98 ocorrências, a rodovia foi apontada na publicação do Corpo de Bombeiros como o 3º local com maior número de atendimentos de acidentes de trânsito pelo Corpo de Bombeiros em toda a região serrana em 2017. Os dados superam o número de acidentes registrados nos 140 quilômetros da RJ 116, sob concessão entre Itaboraí e Macuco, que no ano passado teve 36 atendimentos, ficando em 7º lugar no triste ranking da região. De acordo com o levantamento local, no período de janeiro até o dia 23 de outubro deste ano, já haviam sido registrados 60 colisões, 10 quedas de motocicletas, 9 atropelamentos, 2 capotagens e um acidente envolvendo bicicleta, ou seja, apenas 16 acidentes a menos do que todo o ano de 2017. Essa rodovia, ela é conhecida, esse trecho é conhecido como rodovia da morte, né? Tristemente. Infelizmente. Exatamente, né? Já não é sem tempo que as passarelas já deveriam estar sendo implantadas, né? A questão, você observa que sinalização, você tem sinal nela quase toda, tem hora que dá até grande parte do dia com engarrafamentos, e precisa ter um planejamento melhor. Ô Zuri, a gente fala tanta coisa aqui no programa, né? É verdade. Que parece que nós somos entendidos em tudo, mas nós não somos não, cara. Não é? Exatamente. A gente tem que ter essa consciência, essa humildade, a gente não entende de tudo. E seria muito bom se alguém pudesse, eu não sei, quem fala pela Rota 116, no início da concessão tinha um superintendente aí que era muito participativo. Exatamente. Benício, né? Era Benício? No início, Benício e o outro companheiro, Enio. Enio, né? Também depois, Davi Augusto Brites Barbosa. Eu me lembro só desse Benício aí que nos atendia, sempre ouvia, nos explicava as coisas. Então, para quê? Vamos deixar aberto aqui os microfones da rádio, se você permitir. Certamente, professor. Porque o pessoal da Rota 116, se quiser usar o espaço aqui, venha conversar conosco. Exatamente, professor. Fica também a Secretaria da Mobilidade e Ordem Urbana também à disposição para conversar conosco. Agora, eu acho muito difícil eu acho não, entendo, né, Zé? Até porque quem acha tem que entregar, tem que entregar né, o dono, né? Eu entendo muito difícil essas pessoas comparecerem aqui, porque a própria conservação da pista é horrorosa. Você quer ver uma coisa? Tem aquele ponto de ônibus ali no antigo DR, no sentido centro da cidade, da APAI, do Cefete. Quando chove, forma uma poça d'água ali no piso da pista, assim como aquele outro lá perto do antigo ferro velho, também. Aí os carros passam, molham as pessoas que estão no ponto do ônibus, aguardando o ônibus. Quer dizer, então nem isso eles fazem. Quer dizer, pedir organização do trânsito talvez seja demais. Mas como nós somos metidos a entender das coisas, mas temos a humildade de dizer que não entendemos, nós gostaríamos de poder contar com essas pessoas aqui, né? Professor, nesse quesito que trata justamente dessas ocorrências, eu tive a oportunidade, enquanto estava na presidência do Conselho de Segurança aqui em Nova Friburgo,
isso durante 3 mandatos, me aprofundar no entendimento desta situação, que é uma situação extremamente trágica, a começar pela falta de dados. Os dados que são disponibilizados são aqueles apurados pelo 6º Grupamento de Bombeiros Militar, que faz um trabalho absolutamente elogiável e irretocável, ainda naquela época, sob o comando e supervisão do médico Dr. Leonard Eyer, que fazia realmente um serviço de excelência. Esses dados disponibilizados pela instituição militar são bastante detalhados, mas se referem tão somente àquelas situações e que são, na sua grande maioria, atendidas pela corporação. Entretanto, existe uma outra parcela que não está aqui contemplada, que é justamente aquela parcela, professor, das pessoas que também são submetidas nessas situações e são levadas diretamente para o Hospital Municipal Raul Sertã, por populares, por amigos, até por vezes por conta da pouca gravidade dessas ocorrências, e aí existe um atendimento, eu diria, pessoal e civil da questão. Ou seja, a municipalidade não detinha naquela época informações precisas sobre essas ocorrências. Deve ser por falta de funcionário, né? Aí realmente é uma discussão que precisa ser tratada também paralelamente. Porque dentro desse assunto aí, não faz sentido, por exemplo, depois de 5 horas da tarde, você não vê agente de trânsito em lugar nenhum. Pois é. Os camaradas batem um ponto e vão embora. O pior momento do trânsito da cidade, da mobilidade, é esse horário. Aí você não tem um agente de trânsito orientando o trânsito. Quando estão em algum lugar, ou estão dentro do carro, ou estão com um bloquinho na mão para... Quer dizer, então o município continua com descaso em relação a isso que você está falando. Aquela época... Se não tem estatística, é porque não tem ninguém fazendo, não tem funcionário, não há interesse. Até porque você não consegue tratar aquilo que você não conhece. Então o diagnóstico é fundamental, não obstante que os médicos e outros profissionais sempre começam as suas atuações, os seus tratamentos a partir de diagnósticos. E naquela época nos causou assim bastante surpresa por constatar que esse registro era feito por uma senhora muitíssimo dedicada, que trabalhava na ocasião no Hospital Municipal Raul Sertã, e o fazia, professor, num caderno de mola espiral. Ou seja, de maneira voluntária, manuscrita, e nós, que naquela ocasião contratamos a Universidade Estácio de Sá para produzir o primeiro diagnóstico da violência no trânsito em Nova Friburgo, ficamos absolutamente assustados com a simplicidade e o pouco profissionalismo na coleta desses dados. Então, o cenário começa a ficar grave a partir daí. Não se tem dados precisos para se traçar programas estratégicos para a redução da violência no trânsito em Nova Friburgo, como depois o conseguiu promover e o batizou de Provita. Ainda existe, está numa fase de transição, mas ainda está ativo. E aí, professor, é um assunto que em dado momento poderemos nos aprofundar, mas a realidade, professor, é absolutamente assustadora. Em outras épocas, essas ocorrências, elas envolviam veículos de passeio e de maior porte. De um tempo para cá, eu diria já de um bom tempo para cá, existem ocorrências de todas as naturezas, de moto contra moto, moto contra poste,
Cavalo com cavalo não deu ainda não. Ainda não, mas envolvendo, conforme as estatísticas do Corpo de Bombeiros mostram, bicicletas. Ou seja, é uma realidade muitíssimo grave e que as autoridades Você sabe qual é o nome disso? Sabe? Isso nós começamos a fazer lá em 1990 e depois o comandante da polícia era o Jorge Dagfal. Coronel Jorge Dagfal. Aí depois pararam com isso. Chama-se educação para o trânsito. Isso tem que ser tratado nas unidades escolares. Nós conseguimos... Senão nós vamos ficar aqui enxugando gelo. Nós conseguimos, professor, até criar uma estrutura dessa natureza que me parece estar desativada no pátio do 11º Batalhão da Polícia Militar e que oferecia uma mini-cidade do trânsito, onde as crianças, até determinada faixa etária, frequentavam para ali obter ensinamentos de como se comportar no trânsito. O Celso Novaes levou isso, implantou isso lá no pátio da Altran. O Coronel Celso Novaes também comandou a polícia, pós-Dagfal. E depois, quando ele deu sequência ali na Polícia Militar, depois ele foi ser superintendente da autarquia de trânsito, ele levou toda essa estrutura, porque a polícia não quis fazer mais, ele implantou lá no pátio da Altran, que hoje é a Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana. As escolas visitavam periodicamente lá. Aí, depois, no governo daquela senhora, no início do século XXI, aquilo virou pátio de veículos apreendidos e acabaram com essa estrutura. Então, a educação, Zuri, a educação é fundamental e a educação ela tem que ser repetitiva. Você não pode parar com os projetos quando o projeto está evoluindo porque foi feito pelo governo passado. Certamente, professor. Não pode. É o que está acontecendo no Centro de Educação Ambiental, que fecharam e fica por isso mesmo. Aí você caminha ao longo da avenida aqui, você vê todo tipo de lixo jogado na calçada. É garrafa PET, é papel, é ponta de cigarro. Isso é o quê? Isso é falta de educação. Por que não tem essa educação? Porque não colocam em prática aquilo que existe. Não é inventar a roda, não, Zuri. Certamente que não. Essas coisas já foram criadas, já foram implantadas. É só dar sequência. Agora não dá sequência por quê? Porque foi no governo de fulano de tal. Quer dizer, então, é uma mediocridade administrativa tão grande que assusta. A coisa assusta. Professor, concluindo, até porque esse assunto merece uma edição específica para tratarmos dessa questão, essas iniciativas voltadas para a educação no trânsito, obviamente, que têm que ser promovidas em caráter permanente e frequente, mas terão o seu resultado em pelo menos uma década, quando essas crianças se tornarão motoristas. Então, agora vamos voltar lá. Há quase 30 anos atrás eu comecei esse projeto. Quer dizer, então, se não tivesse tido essa solução de continuidade... Essa interrupção, correto. Nós teríamos uma população preparada, muito melhor preparada para isso. O que eu quero enfatizar, professor, é o seguinte... que essas ações de educação no trânsito, que têm que ser promovidas de maneira permanente, obviamente que elas têm duas vertentes, dois objetivos. Primeiro, já educar o motorista do futuro, que fatalmente acaba acontecendo, mas principalmente, no meu entendimento, formar agentes mirins de fiscalização. As crianças são ótimas nessa proposta, nessa atuação. O meu filhote de 11 anos, José Vitor, ele tem um comportamento absolutamente elogiável quando está comigo dentro do meu automóvel, me chamando a atenção para várias situações em que nós, que já temos aí idade avançada, por vezes não observamos. São ótimos agentes de fiscalização. E, para determinada faixa etária, não há outra alternativa a não ser a fiscalização e a punição. Não há outra forma
de reverter o quadro, basta citarmos o programa Lei Seca, instituído pelo governo do Estado, que se mostra muito eficiente e poupa inúmeras vidas por conta das consequências da ingestão excessiva do álcool, fazendo com que o motorista perca, sobretudo, os seus reflexos. E concluindo, professor, para não me estender, porque é um assunto multidisciplinar, técnico, que precisa ser analisado sob várias vertentes, me chama a atenção também que o termo adotado, e eu tenho sido muito insistente nessa nova conceituação, se refere a essas ocorrências como acidentes. Não são. Acidentes, segundo as definições de vários dicionários, é uma situação sobre a qual dificilmente você tem controle. Exemplo, tragédia climática de 2011. As ocorrências, e aí é o termo adequado, e nesse aspecto faço um elogio especial ao Departamento de Jornalismo da Rádio Nova Friburgo AM, que mudou essa denominação, até porque tivemos a oportunidade de conversar várias vezes sobre o assunto, tratando esses ditos acidentes como ocorrências, porque 100% dessas ocorrências se devem à negligência, imperícia ou imprudência, quer seja na conservação do pavimento das vias, na conservação dos veículos e também, sobretudo, no que se refere à condução do veículo de maneira segura, atenta e preventiva. A direção defensiva tem que ser entendida e adotada como tal. Ou seja, professor, é uma realidade triste, cruel, não obstante, você sabe disso, porque já estivemos numa situação assim, em que ao passar ao lado de uma ocorrência dessa, você estaciona o carro e se dirige para verificar o que houve e acaba se deparando com alguém conhecido, quando não muito, sendo uma das pessoas envolvidas, alguém do seu convívio familiar. Você imagina o sofrimento de um pai ou de uma mãe ao constatar que um filho ou uma filha se envolveu fatalmente numa ocorrência dessa. Então eu faço esse alerta, e aí no próximo mês de maio, quando temos o Maio Amarelo, porque os meses no Brasil têm cores variadas, é outubro rosa, novembro azul, e no Maio Amarelo nós faremos uma programação totalmente dedicada a essa questão, trazendo aqui especialistas para tratar desse assunto. Concluindo, diante da minha motivação em fazer esse alerta, você que é motorista, quer seja profissional, quer seja autônomo, quer seja individual, entenda que no trânsito todos nós somos seres humanos. A preferência deve ser sempre do pedestre, salvo aquelas situações previstas no Código Nacional de Trânsito. Portanto, se comporte desta maneira, poupe vidas, não só as dos seus semelhantes, como a si mesmo e de seus familiares. Trata-se de uma questão de sobrevivência. E aí, professor, tomei um pouco aqui a palavra para mostrar a minha indignação com essa situação, que pode ser minimizada, não definitivamente extinguida, mas pode ser minimizada, o sofrimento pode ser reduzido. Nós retornaremos a essa questão, conforme eu disse, no próximo mês de maio. Entretanto, o nosso ilustríssimo convidado já se encontra presente e precisamos privilegiar a sua presença. Depois do intervalo, continuaremos aqui abordando os nossos itens de pauta da nossa contundente Resenha Livre. Resenha Livre. Muito bom. Estamos apresentando o programa Opinião Pública.
Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da mente humana, sensacional, com a presença, professor Jorge, de uma ilustríssima convidada, psicóloga das mais preparadas, que certamente irá agregar bastante conteúdo ao tema escolhido, como também a imagem que é apresentada à nossa expressiva e maciça audiência, por se tratar de uma mulher muitíssimo bonita e atraente. Fica, então, já o convite contornado por essas características misteriosas. Vale acompanhar com muita atenção. E já contamos neste momento com a presença ilustre do grande amigo, figura das mais conhecidas em nossa cidade, lenda viva da engenharia municipal, o colega engenheiro Gilberto Nader, que já ocupou diversas funções de maneira muito responsável na administração pública, tendo sido secretário municipal de Obras e Urbanismo, secretário municipal de Meio Ambiente e, na sua última atuação, ocupou a função de coordenador municipal da Defesa Civil e que está aqui atendendo o nosso convite para justamente tentar contextualizar este momento que precisamos, conforme eu disse na abertura do programa, nos prepararmos para este período de chuvas que se inicia mais intensamente agora em novembro. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação pessoal tê-lo aqui, amigo. Muito obrigado, Zuri. Meu amigo Jorge, que é conhecido em Friburgo como a raposa felpuda da política friburguesa. Hoje não Isso é coisa de Zuri, rapaz. Zuri que arrumou isso aí pra mim. Não, mas arrumou bem, porque pegou isso e não te larga mais. Exatamente. Boa tarde, os nossos ouvintes aqui de Conselheiro Paulino. E adjacências. É exatamente o lugar mais produtivo de Nova Friburgo, que recolhe uma quantidade enorme de impostos e, segundo o pessoal de Conselheiro, sustenta a parte de lá da cidade. Exatamente, os dados confirmam. Agora, Gilberto, você que é um profissional muitíssimo competente, sempre com um senso de observação diferenciado. As suas conclusões, as suas sentenças são absolutamente precisas e inesquecíveis para aqueles que têm o privilégio de conviver com você como eu. Uma delas, que faço questão de citar, é que você, em dada circunstância, em dada situação, você, se manifestando, disse que, tirando as obras de Deus,
todas as outras tiveram a participação de um profissional da nossa área. Exatamente. O que é absolutamente verdadeiro. Agora, Gilberto, a pergunta que eu já lhe coloco para começarmos aqui a nossa análise. As autoridades se referem a essas situações que por vezes fogem ao controle, como aconteceu em Niterói recentemente, vitimando 15 pessoas e desalojando outras 25, como sendo uma tragédia anunciada. Se é anunciada, por que não é evitada? Tem duas características que eu sempre brinco, que me parece que certas pessoas têm uma tendência natural, parece uma brincadeira, mas acaba sendo verdade, de uma tendência ao suicídio. Que isso? Porque uma pessoa que vai para uma região daquela, que já ocorreram vários deslizamentos com mortes. A Defesa Civil está sempre nesses locais. Não pode fazer muito, mas pode dizer que é uma área de risco. Você não pode se estabelecer ali. O poder público vai ao local, faz uma vistoria rápida e ele não pode fazer muita coisa. Tirar uma pessoa de onde ela está, com a família, com crianças, e num lugar extremamente perigoso, que é, vamos dizer assim, uma paçoca, que quando molha, escorrega, é margem, a parte de baixo normalmente é rochosa, exatamente, escorrega, e aquilo vai, vamos dizer assim, num trambolhão, uma casa derrubando a outra, arrebenta a parte de água, que normalmente também está sob pressão, e acontece essa tragédia toda que acontece. E se daqui a 3 anos não puder ser feita alguma coisa, o governo também não tem dinheiro para fazer nada. Hoje a contenção de encosta custa muito caro. Obra de engenharia caríssima. É tudo caríssimo, não tem dinheiro, e o pessoal não tem a menor responsabilidade de se conservar em vida, morando num lugar extremamente perigoso, e que a Defesa Civil, volta e meia, está indo lá tentando, mas é uma coisa muito complicada. Gilberto, você que, conforme eu disse, durante um bom tempo esteve coordenando a Defesa Civil em Nova Friburgo, quais eram as medidas que naquela ocasião a Defesa Civil tomava se preparando para este período? A gente fazia muita coisa, principalmente fazer-se encontros com a comunidade, para explicar onde tinha área de risco, locais perigosíssimos, pouco perigosos, e também com o que tipo de coisa iria esse pessoal que receberia essas instruções se abrigar em caso de uma chuva forte. Porque aqui em Friburgo, sempre que chove forte, durante um tempo muito grande, essa massa toda de terra escorrega sobre a plataforma inclinada que ela está alojada, e o pessoal cavando as fundações acaba perfurando, e há um condutor de água que vai rapidamente às encostas, que na verdade são pedras maciças, e fazem com que, ficando esse contato totalmente molhado, instável, e fica instável mesmo, a coisa tende a rolar, como aconteceu em 2011. Professor Jorge. Eu entendo que ao longo do tempo foi desmontado o que existia aqui na Prefeitura de Nova Friburgo, que era um eficiente serviço de fiscalização. O município dispunha na Secretaria de Urbanismo e Obras de uma equipe treinada, qualificada e pronta a acompanhar qualquer tipo de movimentação que era feita na cidade em termos de obras. Porque o que ocorre é que foram construindo de qualquer maneira, em qualquer lugar. E eu me lembro que invadiram uma área na Via Expressa, no final do ano 2000, mais de 200 famílias
E ali foram se instalando e a prefeitura, o prefeito Paulo Azevedo entrou com um processo e um pedido de reintegração de posse. A justiça concedeu e ele não teve medo de ir lá e retirar todo mundo, porque senão teria virado outra situação extremamente constrangedora. O agente público tem culpa sim, Gilberto. Ele tem culpa por omissão. Ele tem culpa por não tomar atitude. Porque depois que aconteceu a situação, eu não vou tirar o sujeito dali. Mas depois que aconteceu, tira e faz as casas, e sem planejamento, como fizeram aqui o Terra Nova. O lugar mais afetado pela chuva em 2011 foi Conselheiro Paulino. Aí o que eles fizeram? Pegaram todo mundo desabrigado e trouxeram para Conselheiro Paulino. Criaram a estrutura para isso. Por que não dividiram isso pela cidade? Pelo município, um pouco em cada região. Mas não, trouxeram todos para cá. Aí o Zuri está falando aí da questão da quantidade de acidentes na Avenida Roberto Silveira, que ele falou no início do programa. Quer dizer, não tem planejamento. E quem gosta de improviso é repentista. Então, nós estamos assim, nós estamos dessa forma. O prefeito de então... Ele não soube chamar o governo federal, o governo estadual, e falar: eu não posso botar essa quantidade de gente em Conselheiro com todos os problemas que o Conselheiro tem. Eu tenho que dividir isso aí em várias áreas. Eu preciso das casas? Preciso. Mas eu não posso aceitar de qualquer maneira. Então, imagine você se o governo do Estado não tivesse feito todas essas obras de recuperação aqui na nossa região. Sem dúvida. Nós estaríamos aqui dentro do caos total. Sem dúvida. Infelizmente, falta administradores compromissados com Nova Friburgo, que conheçam Nova Friburgo. Mas não podemos vir para um programa de rádio igual nós estamos aqui toda semana, lembrando que a cidade já teve. Porque isso é retrocesso. Nós estamos aí atingindo 1/5 do século XXI, e não tivemos prefeito nesses 20 anos aí. Não tivemos, professor. Tivemos tomadores de conta. Tomadores de conta da administração. Agora, prefeito com planejamento, com execução, não tivemos. O último prefeito que teve foi o Paulo Azevedo. A verdade é essa. Sem doa dúvida. Quem doer. Sem dúvida. Doa quem doer. Depois foi só arremedo, só brincadeira. Só brincadeira. Porque o Paulo privatizou a água. Privatizou a água, errou no contrato. Digo isso sempre, que ele errou no contrato, na forma do contrato. E os que vieram depois dele não tiveram a capacidade de corrigir. Ou não quiseram corrigir, para que a culpa fique em cima dele. Então, Friburgo não pode andar para trás. Conselheiro Paulino, como você disse, Gilberto, é o distrito... É o carro-chefe arrecadador do município de Nova Friburgo, e é um abandono total. Você não consegue ver uma ação da prefeitura que não seja aquele do dia a dia. Você não vê uma ação. Você quer ver uma coisa? Hoje eu estava observando o negócio. Gilberto vai lembrar disso. No início da década de 90, existia um processo judicial de uma associação de moradores da Vila Amélia contra o SESI. O SESI queria fazer ali a pousada, toda aquela estrutura ali da Vila Amélia. E a associação de moradores entrou na justiça para impedir, tendo em vista que poderia afetar a qualidade de vida deles. Até aí tudo bem. Depois, a ação está lá. Aí o SESI, através da Firjano, acho que é Eduardo Eugênio, né? Exatamente. Eduardo Gouveia Eugênio. Eduardo Eugênio Gouveia. Presidente da Firjano, exatamente. Junto com o Dalto Caristiato. Exatamente. Procuraram o prefeito, procuraram o Paulo Azevedo, vendo se ele conseguia chamar a associação de moradores, retirar essa ação para que o SESI pudesse concluir as suas obras lá, que na realidade acabaram não afetando a qualidade de vida da população. Em contrapartida, se a prefeitura fizesse a doação de um terreno na Avenida Roberto Silveira, o SESI construiria um complexo esportivo, um ginásio para 10 mil
pessoas, um campo de futebol, uma pista de atletismo, que poderia ser usado pela cidade, pela comunidade, e convênio lá dessas coisas todas aí, em parceria. E assim foi feito, está ali o ginásio do SESI. Aí eu pergunto a vocês, para que serve aquilo ali, se a própria prefeitura não cobra do SESI a integração com o município? No último final de semana nós tivemos os jogos estudantis das escolas municipais. Sabe onde foi feito? No SESC. O SESC tem um ginásio, não é? Mas o SESC não tem um campo de futebol, não tem uma pista de atletismo. E aquilo ali está servindo para quê? Quer dizer, aí é que eu digo a você, falta prefeito, porque tem dinheiro do povo ali. Uma área a prefeitura desapropriou e fez a cessão de uso para o SESI. O SESI tem que se explicar naquilo ali. Nós estamos numa área carente, Osuri. Conselheiro Paulino é uma área carente, com diversas unidades escolares, nos principais pontos, Rui Sanglar, Jardilândia, né? Parque das Flores, e Califórnia, e Santo André. Por que essas crianças não podem usar aquele espaço para desenvolver uma atividade esportiva? Então, por aí vai, as coisas em Friburgo são feitas dessa maneira. As pessoas querem governar aquilo que não conhecem. Agora, Gilberto, essa manifestação sempre oportuna, porque envolve aqui o tema permanente das edições do programa Opinião Pública, e hoje completamos a 18ª edição, ou seja, 4 meses e meio já de informação de utilidade pública. Mas você também, nas suas sentenças extremamente precisas, sempre defendeu que cidade tem tamanho. Exatamente. De que forma, amigo? Por que cidade deve ter o seu tamanho? No tempo do Alencar, isso na década de 70, o que acontecia em Friburgo é que a gente fazia uma espécie de previsão futura de quantas pessoas poderiam morar em Nova Friburgo, mas morando com um conforto relativamente bem. E segurança. Bom. E naquela época se chegou, tinha aqui uma firma, o nosso querido Jorge lembra dessa firma, a Prodian. Trabalhou aqui em Friburgo, levantou, veio, fez uma coisa. Mapeou Friburgo, que naquela época, no final do governo do Alencar, Friburgo comportaria 135 mil habitantes. E isso ficou como algum eco na cabeça dos friburgueses. Era João Bravo, foi prefeito de Niterói depois. Exatamente isso. Exatamente. Morreu até uns 20 anos atrás. Ele estava sempre em Friburgo, trabalhava aqui com a equipe dele, tinha engenheiros, arquitetos, sociólogos, era uma equipe realmente multidisciplinar e bem entrosado nessa área. A partir daí, Friburgo, isso me parece que aconteceu quando veio para fazer a ampliação do sistema telefônico em Nova Friburgo, quando inaugurou-se ali o que hoje é o prédio da Oi, que eu não sei se aquilo é da Oi, ou se já foi, eu sei que a coisa, hoje não se sabe muito o que é que está comandando o quê. É como o Jorge falou aí, a questão das áreas que fizeram, foi exatamente uma festa de aniversário onde o convidado do aniversário não apareceu. Está todo mundo comendo o que sobrou. Mas aí festa. Foi definido esse contingente populacional. Isso. E naquela época aconteceu o seguinte, estava terminando o prazo para que se pudesse, porque custou-se muito a liberar esse tipo de abertura de valas em Friburgo para botar um anilhamento,
botar o sistema de dutos que tinha, a palavra é dutos, né? Exatamente. Exatamente isso, para poder colocar o cabeamento, que hoje não existe mais nada disso, tem, mas já... E que deu até problema para Friburgo, ali a descida da rua Farinha Filho, ali com a transversal com a praça, eles tinham ali um duto que ia direto até o Rio Bengala. O pessoal, não sei como, não foi avisado e tomou-se, através desses dutos que se colocou ali, pelo menos 40% ficou bloqueado. E tanto quando vem aquela água lá em cima das Brown, por uma questão de diferença de nível, quando chega ali naquele ponto e é bloqueado, despeja e tira... Isso foi quanto? Foi na década de 70? Foi na década de 70. Na época que a Telerge fez o plano de expansão. Exatamente. Exatamente isso. Mas você não fica espantado não, porque semana passada, né, eu contei aqui, a Companhia de Água de Nova Friburgo, colocando a rede separadora de esgoto aqui ao longo da Avenida Roberto Silveira, a empreiteira encontrou a galeria que desce do Morro das Contas e do Rui Sanglar, galeria de metro. Isso. Furou, não tinha onde passar com esgoto, com tubo, furou a manilha dos dois lados e atravessou a manilha, o tubo de esgoto dentro da manilha. Vai acontecer o mesmo da Rua Farinha Filho. Quando você atendeu o telefone, você esgoto no seu ouvido. Vai acontecer uma piada. Isso aqui. Quer dizer, essa coisa já vem lá de trás. Aquela galeria, Gilberto, você sabe disso, foi feita pelo prefeito Dante Lagineste. Isso. Das Browns até o Rio Bengala. E contavam os antigos, uma das pessoas que trabalhou naquilo foi o Ataíde da Costa Freitas. Isso. Pai do Célio Ivo, do Catita. E ele relatava isso pra gente. Ali, aquilo foi feito, a pessoa entrava em pé lá nas Browns e saía dentro do rio, em pé. Exatamente, de braço aberto. Eles vieram assoreando, estrangulando, batendo estaca em cima da galeria, então tá lá daqui. Exatamente. Agora você vê, o Dante foi interventor, ele nem foi prefeito, ele foi interventor na ditadura Vargas, cujo interventor do Estado era o Amaral Peixoto, nas décadas de 30 até 45, quando houve a redemocratização. Então, quantos anos tem isso, Júlio? Olha só. Décadas. Né? Agora, Gilberto, quando eu te provoquei em relação ao tamanho da cidade, é porque, na realidade, quando isso não acontece, ou seja, um planejamento estratégico de ocupação do solo, as áreas de risco são ocupadas, ou seja, a cidade, o município, ao invés de crescer, incha, e aí depois temos essas inúmeras ocorrências que, além de perdas materiais, também acabam ocasionando perdas fatais de vidas humanas? É exatamente isso. A gente vê em Friburgo, ali aquele Morro Santo Antônio, que hoje é o Cordoeiro. Aquilo ali no tempo que eu era criança, isso já tem muito tempo. Muito tempo. Aquilo ali era no tempo que o seu presente de Natal era meu pai que trazia no trem, né? Exatamente. Eu montei um cinema na minha casa, na Casa Nader, de Norberto Brown, tinha uma área grande. E o comissário Jorge, pai do nosso querido Jorge aqui, a raposa felpuda de Nova Friburgo, trazia para mim os filmes lá do Rio de Janeiro e eu passava ali naquele lugar que eu tinha transformado no cinema e cobrando ingresso, naturalmente, porque eu tinha que cobrar ingresso, eu tinha que pagar o pai do Jorge. Sem dúvida. Eu tinha que pagar o pai do Jorge, e era uma pessoa querida, e era pontual. Vinha lá do Rio de Janeiro, passava na Mesbla, pegava o filme, porque eu tinha um catálogo dos filmes, e o que eu fazia com um filme de 500 pés? Eu dividia aquilo em 10 capítulos e ganhava 10 vezes mais que eu Isso está no sangue, né, coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, voltando a falar do conhecido Morro Santo Antônio. Isso, aquilo de repente
foi transformado aquilo ali num condomínio. Não foi um condomínio, um loteamento. E naquela época, loteamento que saía de lugar que não tinha água, luz, manilha para desaguar esgoto ou mesmo a água pluvial, aquilo a pessoa comprava o lote e a prefeitura ia, coitada, tendo que fazer aquelas benfeitorias, a infraestrutura. E não aconteceu nada daquilo. O que aconteceu foi muitos anos depois, que numa chuva no dia 5 de julho de 1979, aquele morro pelo lado da Alberto Brown, porque tinha um lado ali que ia para o lado das Browns, aquilo desceu tudo. E a gente da prefeitura, nos fundos do gabinete do Alencar, viu o pessoal gritando socorro, e a gente também gritava socorro, porque os bombeiros não tinham equipamento para aquilo, o pessoal não estava muito ligado naquela parte de terra, e a cidade começou toda a ficar encharcada, e o peso daquela massa que antigamente era seca e grudenta, aquilo tudo virou uma farinha, uma farofa molhada, escorregando barranco abaixo, que eram as pedras. Friburgo é cheio de pedra. Aonde eu moro ali na Alberto Brown, naquela rua ali da Leotex, tem ponto ali que se você cavar 2 metros, você não passa mais. Aquilo ali parece que é o cume de uma montanha que tem... Formando uma laje, né, Gilberto? Formando uma laje. A terra, quando mole, ela começa a escorregar. E a terra tem uma mania, ela desce para baixo. Que para cima, todo santo não ajuda, né? Exatamente. Muito bem. Antes de avançarmos aqui nas nossas considerações acerca desse assunto muitíssimo importante, até porque entendo que, de uma forma ou de outra, em maior ou menor intensidade, todos nós residimos em áreas de risco que compreendem grande parte do território municipal. Vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular, reza a lenda. Pois é, vou fazer uma homenagem aqui hoje ao grande companheiro Juarez Correia, Juarez Paulo da Silva, desejando a ele aí pronta recuperação. Juarez foi vereador comigo no início dos anos 90, e eu era o primeiro secretário da mesa diretora, eu fazia a leitura do expediente. E semanas antes desse fato, nós aprovamos uma indicação de um nobre vereador, eu não vou citar o nome, porque os dois estão vivos aí, o Juarez foi a que acabou resolvendo o caso. E um desses vereadores apresentou a indicação criando uma linha de ônibus Friburgo-Cabo Frio, solicitando a 1001 que implantasse essa linha de ônibus. E indicação sempre é aprovada, não se discute indicação. Foi aprovado. Dias depois estou eu lendo o expediente e aparece uma outra indicação de um outro vereador solicitando a 1001 para criar a linha Cabo Frio-Friburgo. Muito... E eu aí, lendo o expediente, sensacional. Pedi autorização ao presidente, que era o Fernando Pinto da época. Olha, foi concedido, eu disse, senhor vereador, nós já aprovamos isso semana passada. Vai esvaziar a cidade. Se o senhor autorizar, nós vamos retirar aqui do expediente. Aí o vereador falou assim, nós aprovamos a linha Friburgo-Cabo Frio. Cabo Frio, Friburgo, nós não aprovamos. Eu solicito que continue. Aí o Juarez, muito espirituoso, pediu a questão do ato e falou assim, eu concordo com o vereador, porque a população de Cabo Frio está reclamando da quantidade de ônibus da 1001 que vão daqui para lá e não pode voltar.
A cidade está lotada de ônibus, Emílio. Nós precisamos aprovar. Sensacional, sensacional. Vai esvaziar Friburgo. Exato, e após esse imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, em livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. Sensacional esta interpretação fantástica da banda de rock Supertramp. Realmente tem um repertório musical absolutamente fantástico. E você que não conhece, você que não teve este privilégio, faça uma busca, por exemplo, no Dr. Google e conheça o repertório desta banda inglesa que ainda está em atividade. E eu entendo que cada vez melhor, porque amadureceram e conseguiram colocar outras virtudes dos seus componentes nas interpretações musicais. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias. Muito bom. Bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, ou pelo site www.radioconselheirofm.com.br, ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E nesta parte do programa, nesta continuação do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho. Jorge Carvalho. Muito bom, a vinheta reforçou aqui o protagonismo do professor. E, aliás, antes de continuarmos conversando com o ilustre companheiro Gilberto Nader, que está aqui conosco, engenheiro civil dos mais conhecidos, uma lenda viva da engenharia municipal, ocupou várias funções em administrações públicas, professor Jorge. Tem-se uma notícia muitíssimo interessante, que foi constatada pelo nosso operador técnico, José Augusto, que no sábado próximo passado encontrou um determinado cidadão devidamente trajado com roupa social, sapato envernizado, barba feita, perfumado e com um vaso de flores na mão. E indagado qual era a programação, esse cidadão disse que estaria se dirigindo para um determinado local para saborear um deliciosíssimo angu à baiana. Ou seja, o encontro foi no sábado às 13 horas. Durou até quando? Pode isso, Jorge? Mas durou até quando? Durou até, segundo informações, segunda-feira de manhã. Ué, aqui é o demorado. Exatamente. Tem caroço nesse angu, né? Tem caroço nesse angu, né, Jorge? Passou pela padaria, Exatamente, não? exatamente. Passou pela padaria, não? Me parece que há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias, exatamente. E continuando aqui, retomando o feito à ordem, Gilberto, quais são as suas orientações técnicas
para aqueles moradores de área de risco, de maneira que o que eu chamo de incauto cidadão possa, de maneira assim muito simples, observar que a região onde ele mora está se movimentando. É uma coisa até simples. Qualquer pessoa que mora em Friburgo e normalmente mora em morro, e ele está sujeito a ser um esportista do que eu chamo surf de barranco. Sensacional. A pessoa fica em pé, olhando, de repente ele sente que a prancha que ele está, que é o próprio local, começa a se movimentar e ele começa então a ter uma espécie de um espiritismo ligado ao alto mar, onde vem uma onda e ele tem que se equilibrar e, correndo até risco de ser mordido por tubarão, ele tem que descer morro abaixo, que é a grande ideia do pessoal de Friburgo, que mora em morros, vinham para a parte mais baixa. O pessoal do Cordoeiro opta por morar no Alberto Browne. E quando vem uma onda daquela de deslizamento, porque é uma onda que acontece mesmo em Friburgo, mas uma das coisas que eu recomendo é você olhar para ver aquela árvore que você conhece, que tem uma ideia de como que ela fica, se ela está um pouco mais inclinada, se ela está um pouco mais solta no chão. Isso tudo leva a gente a característica de que está havendo um movimento que às vezes é quase imperceptível, porque ele é muito profundo. Como também no que se refere à inclinação dos postes. Exatamente isso. O que tem que fazer numa coisa dessa é pedir ou ir à prefeitura, porque na Defesa Civil já tem um relatório praticamente metro a metro de Friburgo, o que está acontecendo. E obedecer o toque das sirenes também, né? Exatamente. O alerta, né? Exatamente. Não insistir, isso é fundamental. Que as pessoas se recusam a acreditar, professor. Que é todo dia 10, às 10 horas da manhã. Não, mas esses são os testes, né, Gilberto? Isso é um... Não, isso é para a pessoa ficar alerta. Exatamente. Para ela não perder aquela mania de perceber que está alguma coisa acontecendo, e aquilo faz com que você desperte. Da mesma maneira que nós estamos conversando coisas do passado, isso é para a gente não perder o presente, senão tem uma hora que você interrompe o próprio viver. Agora, Gilberto, além dessa inclinação de postes e árvores, e que você que nos ouve nesse momento pode facilmente constatar observando ao redor do solo onde o poste e a árvore estão enfincados. Exatamente. Se ali você observar a presença de aberturas no solo, é sinal que está havendo movimentação de terra. E a existência repentina de rachaduras dentro do imóvel pode caracterizar essa movimentação também? E isso é muito perigoso. Significa que já está numa fase e que a qualquer instante a parte subterrânea ela pode estar encharcada, e tem casos ali em Muri, por exemplo, que uma casa praticamente entra solo adentro. Um muro, some o muro, porque ele entra como uma faca, como uma cunha, numa terra que ele julgava que tinha uma fundação boa, mas foi feito apenas um baldrame, ou seja, uma viga, aquilo com o peso do muro, não tem sustentação porque já está tudo molhado ali embaixo, encharcado, aquele muro entra como uma lâmina quente numa manteiga. E esse tipo de coisa é muito perigoso. As pessoas têm que ter uma espécie de tradição de perceber o que está acontecendo ao seu redor. É uma das maneiras que nós temos de... A Defesa Civil chama muita atenção disso. É panfletos, o pessoal vai para lá, as sirenes sempre às 10 horas de uma sexta-feira, toca em determinada parte da cidade para alertar o pessoal, principalmente naquela região mais alta da cidade. Agora, Gilberto, outro aspecto também interessante, que
que você pode trazer a sua contribuição, é que essas pessoas que, por várias circunstâncias, até por conta da ausência de uma política habitacional no país, no estado e no município, são obrigadas, por vezes, a residir nessas áreas de risco. E aí me parece, Gilberto, que, observando o percurso da água durante as chuvas intensas, talvez seja interessante também tentar desviar o curso dessa água de maneira que não infiltre toda diretamente no solo, que, por exemplo, fica na parte dos fundos de determinado imóvel. Ou seja, a colocação de canaletas, quando possível, ou mesmo a criação de valetas para que a água seja desviada aí para a rede coletora, ou para o curso d'água, evidentemente. O que fizeram aqui em Friburgo foi muito bem feito, esse alargamento, não só o alargamento do rio Begalas, mas como também as muretas laterais, porque se não tivesse construído aquelas muretas e o rio enchesse, ela acabava comendo as margens de um lado e do outro, e as nossas estradas que ficam laterais a isso, iam começar mesmo na Conde Bittencourt, na Galdino do Vale. Houve isso, tivemos que interditar aquilo ali, porque estavam abrindo uma rachadura e vamos dizer, um quinhão de terra ia cair dentro do rio. Se aquilo acontecesse, as águas mais altas, quando chegasse aqui, ia inundar a parte de baixo da cidade. Essa velocidade das águas, ela tem que ser simultaneamente feita com esses muros laterais. Agora, Gilberto, algo que também contribui para este carreamento, sobretudo de material que se desprende das rochas, das lajes, para o leito dos rios, é a impermeabilização da cidade. Ou seja, a gota d'água, para o ouvinte leigo que não tem essa percepção, a gota d'água que cai no alto do morro, na vertente do morro, chega muito mais rápido atualmente no leito do rio por conta da impermeabilização da cidade. Exatamente. Isso é antigamente eu até brincava que para cada 1000 gotas que caía do céu, pelo menos 900 gotas iam para o rio. Hoje não. Vai praticamente as 1000 gotas entram dentro do rio. Não se infiltram no solo. Não se infiltram mais no solo. E a pessoa com aquela aparência de segurança, que dali para baixo também é impermeável, ela tem que aprender a pensar, tem que pensar até em nadar, aprender a nadar. Porque senão vai chegar um momento que ela não vai ter pé para se sustentar. Professor, tivemos a notícia que no Palácio Barão de Nova Friburgo, recentemente, houve uma reunião preparatória para o período das chuvas envolvendo as ditas autoridades. Mas me parece que essa reunião foi promovida tardiamente, porque agora no mês de novembro nós já temos um período de chuvas consideráveis com uma precipitação pluviométrica que realmente assusta. É verdade. Esse tipo de reunião, ela sempre foi realizada no período da estiagem, onde os diversos secretários apresentavam o levantamento das suas áreas, plano verão, galerias, bueiros e todas as necessidades para atacar aqueles pontos. Era tudo planejado, cada secretaria ficava responsável por ajudar o outro secretário eram feitos mutirões, né, Gilberto? Exatamente. Eram feitos mutirões no sentido de desobstruir todas as galerias, todos os bueiros, de tal forma que isso era dado um prazo. Num prazo de 60 dias aconteceria outra reunião, a reunião seguinte, onde o relatório seria passado por todos os envolvidos naquela situação inicial. E a partir dali, traçava-se a estratégia para a possibilidade de acontecimento de algum dos eventos listados nas reuniões preparatórias. Então, por exemplo,
participava o secretário de Obras, secretário de Meio Ambiente, secretário de Saúde, secretário de Educação, tudo sob a coordenação do secretário-geral, porque, por exemplo, quando ocorre um evento de grande magnitude, com desabrigados, a primeira coisa que se faz são abrir as escolas. Então, exatamente, professor. Então, no relatório que a pasta que cada secretário recebia, por exemplo, eu era o secretário de Educação, eu tinha que dizer que, eu tinha que mostrar que era a escola Rui Sanglar, período de férias, os responsáveis por abrir a escola eram as pessoas listadas com seus endereços e telefone. Então, toda unidade escolar que existisse nas áreas de risco, nós tínhamos os responsáveis devidamente identificados e com fácil acesso. O secretário de Saúde, por sua vez, apresentava também a relação das unidades básicas de saúde, dos veículos, das ambulâncias e da equipe médica e de apoio responsável por qualquer evento. De tal forma que, ao final de outubro, isso era apresentado à imprensa. Era feita uma entrevista coletiva. Final de outubro. Em que o prefeito, na segunda quinzena de outubro, em que o prefeito convocava a todos nós, secretários, Defesa Civil, todos nós participávamos da reunião, e era então apresentado o plano emergencial caso houvesse algum desses eventos. Então era assim que a coisa funcionava. Muitas das vezes tivemos diversas ocorrências, e cada secretário ele não precisava se dirigir à prefeitura, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Então a coisa funcionava dessa maneira. Era o plano verão, não é? Plano verão. O coordenador era o secretário-geral de governo. Ou seja, essa reunião que aconteceu recentemente talvez não terá tempo disponível para implementar determinadas medidas, até por conta das chuvas que acontecem. Eu não sei qual foi a dinâmica da reunião, qual foi o caminho que eles tomaram, mas a coisa não é tão fácil, não é tão fácil. Não é simples, até né, porque hoje você tem maior facilidade por conta das concessionárias, que têm equipamentos modernos e estão aptas a atuarem, como a Águas, a BMA, a própria Energisa. São concessionárias com equipamentos mais modernos, inclusive, que a própria municipalidade. E é fundamental, aí que eu digo que falta uma coordenação, principalmente fiscalização em cima dessas concessionárias, para cobrar posicionamentos deles nesses eventos. Eles têm que participar. Você pega, por exemplo, uma adutora que vem lá do Rio Grande, em direção a Conselheiro, se ela estourar no meio do caminho, ela causa uma tragédia. Uma tragédia. Então, como é que vai fazer aquilo ali? Quem é o responsável? Quer dizer, recentemente nós tivemos um acidente aqui, não era período de chuva, estourou uma adutora próxima à igreja de Conselheiro Paulista, Santa Terezinha, derrubou o muro, criou situações ali. Então, as concessionárias devem ser parte integrante desse plano verão. Entendo dessa forma, mas como eu não entendo de tudo... Exatamente, muito bem. Depois do intervalo, nós continuaremos aqui com as nossas considerações, análises e informações no que se refere às orientações de utilidade pública para o período de chuvas que se iniciou já no mês de outubro e deve se prolongar até o próximo mês de março. Conselheiro FM, apoio cultural. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra
no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando dos cuidados que devemos ter no que se refere à mente humana. Realmente teremos a oportunidade de conversar com uma profissional extremamente gabaritada e competente, psicóloga de formação profissional, mas que tem, além de talento, sensibilidade na análise da questão. Realmente teremos a oportunidade de conhecê-la melhor, para aqueles ainda que não tiveram esse privilégio, acompanhando o programa Cidade Real, até porque trata-se de uma encantadora e bela mulher. Vale acompanhar com muita atenção. E, Gilberto, a Defesa Civil, que pode ser demandada, solicitada, provocada pelo telefone 199, você morador de área de risco, que nesse momento nos privilegia com a sua audiência e detectou qualquer dos indícios que aqui apresentamos e quer uma avaliação técnica, entre em contato com a Defesa Civil através do número 199. E aí será atendido, Gilberto. De que maneira? Qual é o protocolo nessas situações? A Defesa Civil tem uma equipe, que é a equipe telefônica de Defesa Civil, através do 199, e 199 é um número bom, porque é 1,99, mais barato do que isso. É verdade. E você nem paga a ligação. Exato. Essa ligação é emergencial, e você, com aquilo que nós conversamos hoje aqui, a Defesa Civil está sempre batendo nessa mesma tecla, as coisas que você percebe que não estão da mesma maneira que estava de um dia para outro, ou de uma semana para outra, você entra em contato através do 199, você vai ser orientado e provavelmente uma equipe ou um carro vai até lá para ver qual o problema que tem, e você vai ser orientado para, no caso de acontecer alguma coisa, você vai ter que já saber a partir daquele instante qual é o seu ponto de encontro, ou seja, para onde você vai se dirigir e num local que tem um mínimo de risco possível decorrente de alguma catástrofe que possa acontecer. Isso previne a que você não seja sujeito a estar dormindo, porque normalmente é à noite que isso acontece, que tem as grandes chuvas, e você já está preparado com seus documentos, com uma série de coisas que você não pode perder. Um kit básico, né, Gilberto? É uma sacolinha, você tem ali tudo que você precisa. E se você tiver até um rádiozinho, hoje em dia, o sistema que você tem através do seu celular é altamente eficiente, mas num rádiozinho AM ou FM, você fica mais bem orientado. E qualquer coisa você pode, hoje, através do seu celular, você entrar em contato com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro e com todos aqueles, não só a coisa estadual, municipal, mas também junto às indústrias de Friburgo, que cooperam através dos encontros que nós temos, e que eles participam e fazem com que a gente possa ter, vamos dizer, uma segurança maior. E aí, Gilberto, só acrescentando, você que evidentemente começa a se preocupar já com essas chuvas que por vezes tomam proporção, entrando em contato com a Defesa Civil e evidentemente dispondo de um número de celular, você se cadastra e recebe SMS. Exatamente. Alertando sobre as situações que podem acontecer face
a previsão do tempo, que tem sido cada vez mais, Gilberto, precisa. O ouvinte, o morador dessas áreas, também deve ficar sempre atento aos boletins de previsão de tempo, não é? Isso aí é uma coisa que hoje você vê. Hoje, antigamente, o boletim de tempo não existia. Hoje você tem a cada 5, 10 minutos, através das várias redes de televisão, você tem onde vai chover com uma precisão muito absurda. Grande. Muito grande. Hoje é tudo via satélite. É o que eu chamo o olho de Deus que está olhando lá de cima. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Com toda essa aparelhagem que você levanta aí, que a gente acompanha nos noticiários, não houve previsão daquela catástrofe de 2011 que ninguém alertou a ninguém. O que houve? Aquilo foi um evento assim que não era previsto, a aparelhagem, os equipamentos modernos não detectaram, houve falha de comunicação no alerta à população? Eu acho que houve falha. Pelo que eu acompanhava ali dentro, a gente estava aquilo, de repente uma coisa que... Aqui em Friburgo aconteceu que em Olaria, um prédio, ele praticamente as fundações se fizeram líquidas. Exatamente. E o prédio afundou. No dia 10 de janeiro de 2011. No dia 10. E já na parte da tarde. Quando chegou mais ou menos 9, 10 horas da noite, que a chuva apertou muito, como eu moro perto da Defesa Civil, é só atravessar praticamente a rua, eu fui à Defesa Civil e estava somente uma pessoa lá. E começaram a atender telefone, eu e ele atendendo telefone, está chovendo muito, e a coisa se tornou vamos dizer, o que a gente pensa... Mas não anda assim, com 2, 3 dias de antecedência? Nada. O alerta, olha, a região está sujeita a fortes chuvas, porque você pega aquele jornal, esses jornais da madrugada aí, a previsão do tempo vai mostrando via satélite deslocamento de nuvem, o que é frente fria, o que não é. E aquele evento, um evento daquela dimensão, não deve ser difícil de ser detectado por essa aparelhagem toda que tem aí. Então, esse negócio até hoje não foi esclarecido, meu modo de ver. Eu costumo dizer que isso é engenharia de obra pronta. Depois que aconteceu, todo mundo explicou o que houve, mas antes ninguém estava prevendo nada. Não teve na Defesa Civil nenhuma previsão. Foi omitido? Eu não sei se foi omitido. Eu, por exemplo, que estava trabalhando ali, naquele dia, quando eu cheguei na Defesa Civil, devia ser 9h30 da noite, não tinha ninguém, só tinha um plantonista que fica lá de um dia para o outro. Ninguém foi chamado, não tinha, os carros estavam disponíveis ali, mas não havia. De repente, vamos dizer que aquilo que era uma chuva, uma pequena chuva, virou uma catástrofe em Friburgo. Culminando ali com a Cristina Zied, onde aquele morro todo desceu. Uma coisa foi muito forte para não ter sido detectada, né? Mas exatamente isso. E aí, depois daquilo, houve explicações. A vida toda. Explicações para tudo. Até que falaram que houve uma convergência do pessoal da Amazônia com o Rio de Janeiro. Eu falei, mas logo o Rio de Janeiro tem um litoral tão grande, uma costa, culparam praticamente o Rio de Janeiro. Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, essa região toda, Bom Jardim. Nós ficamos apavorados com aquilo. E o pessoal deram explicações a posteriori, mas aquilo que deveria ter sido com antecedência não foi, não. Eu sei porque eu fiquei aquela noite... Serviu de lição, uma lição extremamente pesada, cara e dolorosa. Cruel. E fica aqui o alerta a todos, no sentido de atender a orientação das autoridades. Mas naquele dia não tinha nem autoridade para isso. Mas daqui para frente, quando a autoridade disser que é para sair da região, aqui saia imediatamente. Saia. Depois você volta. Se não acontecer nada, você volta. Mas sempre
eu vejo dessa maneira, sempre seguir a orientação de quem entende, porque a coisa foi muito dolorosa, só quem passou, quem viveu, quem esteve perto, não vai esquecer nunca aquela noite, aquilo foi... E os dias subsequentes, não é? Então, que a população... O cenário era de guerra, todos nós tenhamos essa sabedoria para seguir as orientações das autoridades. Não tem negócio de ouvir dizer, meu vizinho falou que não é isso tudo, não vai nessa. Não vai acontecer comigo, coisa desse tipo, né? Isso aí deveria ser persistentemente jogado através das imagens da televisão, dos piores momentos do que aconteceu, para a pessoa ficar, vamos dizer assim, com alerta, em alerta, ter uma osmose daquele fenômeno, que aquilo ali pode se repetir a qualquer instante. E em janeiro, professor Jorge Gilberto, nós trataremos dessa questão também, conversando com especialistas que têm explicações técnicas e científicas acerca do que aconteceu aqui naquela ocasião, até porque no programa Cidade Real fiz uma série de 4 meses conversando com especialistas, com presidentes de associação de moradores, com professores, com pessoas inclusive que vivenciaram aqueles trágicos momentos, para justamente promover o que o Gilberto está ressaltando: a criação, a valorização e, sobretudo, eu diria, a possibilidade de que cada um tenha uma consciência preventiva e de obediência aos alertas das autoridades. Então, portanto, o momento é de extrema cautela, cuidado, atenção e, sobretudo, prudência. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, no seu rádio 87.7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br e também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play, com informação de utilidade pública. Agradecendo a ilustre presença do companheiro, colega engenheiro civil Gilberto Nader, lenda viva da engenharia municipal, pela sua presença, pela sua contribuição e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos que foram, durante todo esse tempo de vida profissional, também exercido em vida pública, com as suas despedidas. É isso, Zuri, é muito bom se encontrar aqui e a gente, vamos dizer, recordar o presente, porque esse tal passado, ele volta a qualquer instante. Exatamente. É através da televisão, dessa recordação dia a dia, que a gente tem que começar a sentir medo para dizer que o leão comeu 20, mas está com a fome ainda para comer mais 40. É verdade. É isso aí que nós temos que colocar. Isso. O pessoal tem que ter a consciência de que o solo não é alguma coisa estável, não. A coisa que aconteceu vai acontecer de novo. E o pessoal também tem que andar segurando um pouquinho, porque Friburgo é uma cidade de alto risco. Exato. Teresópolis, Petrópolis, e toda a nossa região serrana aqui é de alto risco. Exatamente. Queremos agradecer também o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, que tem sido absolutamente parceira neste projeto de informação de utilidade pública. Destacamos também os comentários sempre precisos, corajosos e por vezes que incomodam, do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Bom feriado a todos, tá? Aproveitando amanhã, dia 15 de novembro, e até a próxima, se Deus quiser.
onde inclusive teremos a oportunidade de comemorarmos aniversários de componentes desta equipe, professor. É verdade. É até feriado. Exatamente, especialmente sua motivadora audiência, nesta ocasião representada pelo ilustre ouvinte Hernani Trancoso, ele que é um eficiente e atencioso funcionário da Nova FAOL e desempenha com esmero as suas funções na portaria da referida concessionária e sempre que pode nos privilegia com a sua audiência, que também é muitíssimo bem representada pelo público feminino. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.